para ter respostas que vão te ajudar a chegar na causa dos problemas. Todo mundo está entendendo? Isso é essencial para conduzir a pessoa a uma interação adequada com os princípios bíblicos da libertação. Quais são esses princípios bíblicos da libertação? Se quiser anotar aí, ó, só alguns, tá? Perdão, humilhação, reconciliação, restituição, humilhação, perdão, restituição, reconciliação, ok? Só alguns deles, tá? Quebrantamento, faz parte da humilhação, né? São princípios bíblicos da libertação. Tudo isso, gente, envolve o quê? Um processo de crucificação, morte do eu. Se o cara não estiver disposto a morrer para si mesmo, também não tem como você ajudar a pessoa. Pastor, eu não vou pedir desculpa para ela. Irmão, então infelizmente eu não vou poder te ajudar. Eu não vou largar essa minha herança aqui que eu recebi dos meus pais. Então, infelizmente, a minha ajuda com relação a você vai ser limitada. É porque muitas vezes Deus quer usar uma situação para quebrantar também a pessoa também. Muitas vezes a pessoa não quer. Teve 2 casos recentemente que eu estava fazendo um mapeamento com a pessoa falou, pastor, mas eu sou isso, sou dessa religião, eu não vou abandoná-lo. Eu falei, cara, então eu não vou nem entrar no mapeamento com você. Pastor, por quê? Porque uma das chaves para você ser liberto na tua vida, desse problema financeiro que você está vivendo, é abandonar a idolatria, que está ligada à tua herança religiosa. Se você não desligar disso, não tem como te ajudar, não tem como fazer essa oração do mapeamento espiritual. Tive que recuar a pessoa. Tive que parar por ali. Orar por ela, abençoar a vida dela, mas eu não entrei no mapeamento enquanto... Se a questão ali é 2 pessoas, precisa ouvir os 2 lados, né? Quando é casal... Só conta só o lado dele, não conta o outro, né? Isso. Só que assim, gente... Não, já foi, ela me ajudou lá, lembrar. Quando é casal, tem que ouvir os 2 lados, tá? Só que vai haver casos, gente, onde o outro lado não quer ter contato com você. Aí é mais complicado ainda. Por exemplo, uma crente que casou com um ímpio. O cara não quer vir falar com o pastor, não quer vir na igreja, não está nem aí. Geralmente é quem está devendo mais no cartório, né? E aí, o que você faz? Aí você vai ter que orientar só aquela pessoa que você tem contato e influência no aconselhamento. E orar para que Deus de alguma maneira intervenha à distância através da oração e da intercessão. Não tem o que fazer. Se a pessoa não quis... O primeiro princípio para você ajudar alguém é a pessoa querer ajuda. Sim ou não? Sim. Ter humildade de querer buscar ajuda. Se ela não quiser ajuda, se ela acha que a vida dela está bem, você não tem como ajudar ninguém. Recua. Você começou a falar, a pessoa já começa a... Fala, recua, meu irmão. Recua. Não tem como ajudar alguém que não quer ajuda. Pastor, esse mapeamento, eu gostaria que você falasse bem rapidinho. O mapeamento espiritual, na verdade, é uma série de perguntas que a gente faz para as pessoas com relação a envolvimentos de uma série de coisas que têm ligação com o mundo espiritual. Religiões contrárias à palavra de Deus, práticas equivocadas, aquelas folhinhas que a gente fez recentemente, a igreja toda passou por essa oração de renúncia e também alguns casos das pessoas que queriam, nós fizemos individualmente na sala pastoral. Inclusive nós estamos fazendo ainda, porque viram bastante, cada pastor e obreiro ficou com uns 20 mapeamentos. Eu já fiz a metade, um pouquinho mais talvez. Então assim, a gente está fazendo, é uma coisa individualizada, né? Tem todo um histórico de vida, a gente senta com a pessoa, conversa, aconselha, tal, trata as situações ali. Então, o mapeamento é isso, são perguntas inteligentes, são 6 páginas, se eu não me engano, com várias perguntas em várias áreas, onde a pessoa assinala aquilo que ela se envolveu e a gente vai, primeiro ensinando, mostrando que aquilo é errado do ponto de vista da Bíblia, e depois, junto com a pessoa, de maneira intercessória, a gente leva a pessoa a orar, pedir perdão por ela e pelos antepassados, por aqueles fatos que ela se envolveu
renunciando aquelas práticas equivocadas e pedindo perdão diante de Deus. Entenderam? E algumas orientações também de reconciliação com outras pessoas, né? Situações que ficaram pendentes, que precisam ser restituídas. Um mapeamento lida com essas coisas. Tá bom? Vamos lá então, continuando aqui. O aconselhamento subtraído desses princípios de libertação é ineficiente. E a libertação sem a sabedoria do aconselhamento pode virar um show de terrorismo espiritual e legalismo. É o que a gente vê na Universal, gente. Tá? Universal, aquele piseiro, aquele show. Demônio, como é que tu entrou aí? É um show pirotécnico que não resolve a vida de ninguém. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Nós estamos ensinando aconselhamento com libertação. Libertação quando necessário. Ok? Geralmente no próprio aconselhamento já vai acontecendo isso. Regeneração, libertação e reeducação. Vocês vão ver que é a reeducação que dá mais trabalho. É ensinar a pessoa, né, forjar nela um caráter de acordo com os valores do reino de Deus, como nós estávamos falando anteriormente. Ok? Então, negar ou negligenciar esses princípios de libertação no discipulado vai trazer frustração e, por sua vez, supervalorizar esses princípios em detrimento da responsabilidade de escolha, que o livre-arbítrio, bota aí entre aspas aí livre-arbítrio, vai produzir um desequilíbrio, um misticismo e um escândalo. Todo mundo entendeu aqui? Quer dizer, se eu negligenciar esses princípios que nós estamos ensinando para vocês, a lei da responsabilidade, a lei da herança, os princípios implícitos da cruz de Cristo, humilhação, reconciliação, perdão, restituição, todas essas coisas que nós estamos falando, né? Regeneração, libertação, reeducação. Se nós negligenciarmos isso, gente, você como conselheiro vai se frustrar. Você vai ver que o teu aconselhamento não vai ser produtivo. E claro, né, amados, a gente vai lidar com todo tipo de gente. Vai ter conselho que vai dar certo, vai ter aconselhado que vai te ouvir, como eu já falei, vai ter aconselhado que não vai te ouvir. Você vai bater a porta, o cara vai sair e vai fazer tudo o contrário. Tem gente que vai sair bravo depois de uma conversa com você. Gente, eu já passei por cada situação que vocês não imaginam. Às vezes aquela pessoa que você aconselhou, orientou, tal, ela fez tudo o contrário que você falou, às vezes você vai encontrar em outro lugar com aquela pessoa que você falou que ela não deveria ter continuado junto. Vai criar aquela situação constrangedora. Aconteceu essa semana isso comigo. Mas aí, não tem o que fazer, gente. Você tentou ajudar aquela pessoa. Fica constrangedora para ela e para você também, né? Você falou, querida, pelo amor de Deus, larga esse cara aí que não tem nada a ver contigo. O cara batia, o cara traía a mulher, fazia um monte de coisa errada ali, tratava ela igual um bicho descartável, e ainda não reconhecia que é errado. E você falou, orientou, fez tudo direitinho, falou, irmã, Deus está te sinalizando, Deus está te mostrando coisas claras que esse homem não é para você. Se fosse eu, caía fora. E claro, a gente sempre deixa na mão da pessoa, tá, gente? A gente sempre tem que aconselhar no sentido que, olha, se fosse eu, faria isso. Mas você tem essa e essa alternativa. A escolha está na sua mão. Vocês estão entendendo? Mas fazer o quê? Tem gente também que nasce para Sofrer. fazer burrada e viver sofrendo. De repente está sendo ameaçada. Mas não é só isso. Às vezes sim, mas às vezes não. Vamos lá, continuando aqui. Saber discernir e conciliar esses princípios bíblicos de aconselhamento e libertação proporciona uma plataforma altamente sinérgica para o desenvolvimento de soluções. Ou seja, se você conciliar a lei da responsabilidade com a herança, essa fusão dessas duas leis
vai fazer com que você desenvolva em Deus soluções para aquele caso que você está lidando. Amém? Amém. Isso aqui é tremendo. Responsabilidade e herança. Fala comigo. Responsabilidade e herança. Tem vezes que não vai ter nem herança, gente. Que é pura responsabilidade. Mas às vezes tem herança. A Sandra Ramalho diz que é 70% de responsabilidade e 30% de herança. Exatamente. Os especialistas em cura interior, eles relatam isso. 70% é responsabilidade e 30% é herança. Só que assim, cada caso é um caso, irmão, entendeu? Às vezes não tem nada de herança. Às vezes os pais eram maravilhosos, tal, os avós também, pá, e o cara que era todo errado, estraçalhou, arrebentou com tudo, entendeu? Quer dizer, não tem um sintoma de maldição dele para cima, só de irresponsabilidade dele. Então tu não pode alegar uma lei de herança num caso desse, porque o erro começou a partir dele, não dos antepassados, entendeu? Pastor, mas se a gente começar a analisar no povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro, das famílias brasileiras, sempre tem uma semente podre ali dentro. Você pode ver, nas maiores famílias, quando a gente visita muito essas pessoas, nas melhores e maiores família boa, mas sempre tem. Eu creio que tudo isso é uma herança. Sim, pode ser que seja, pode ser que não, tá? Que veio lá de trás, que veio... Sim, né? pode ser que sim. Agora, Pai sempre é lembrando, mãe é gente, boa e sempre lembrando que o mal, a maldição, a herança com relação ao mal, ela se perpetua até 4 gerações. Então pode passar por Tá bom? Até 4 gerações. Beleza? Pode falar, não vai entrar não. Agora, claro, toda família tem problemas, toda família vai ter um ou outro que vai dar problema, isso é normal, tá, gente? Isso é natural. Estou falando de situações crônicas, de situações complexas. Não, toda família tem um ou outro que apronta, que faz coisa errada, isso é normal. Ser humano erra. Né? Então a gente também tem que ter essa graça, essa flexibilidade, saber lidar com todo tipo de situação. Tá? Pastor, nesse caso da... Sempre buscando o quê? A restauração, não o julgamento nem a crítica, mas a restaurar quando possível, tá? Lembrando sempre que a chave está na pessoa. Fala. Nesse caso da mulher ser violentada ou traída, ela era uma pessoa já casada ou é solteira ainda? Casado. Mas daí a gente... Chegou toda arrebentada. Mas pode ser aconselhado, dar esse aconselhamento para a pessoa separar? Claro. Na verdade, nós como pastores, nós temos a obrigação de aconselhar a pessoa a ir na polícia. Por exemplo, o cara agrediu fisicamente a mulher, o cara precisa ser denunciado, gente. O cara precisa ser denunciado, isso é uma coisa muito grave. Se eu não fizer isso, eu estou sendo omisso diante de Deus e diante da lei. Você está me entendendo? Um marido que agride a mulher, quando ela chegar com o olho roxo, arrebentada, num gabinete pastoral, claro que não é você que tem que ir lá fazer o boletim de ocorrência para ela, não. É ela que tem que fazer, mas você tem a obrigação moral e social de orientá-la a fazer isso aí. Até porque a gente não sabe aonde vai esse marido. Pode chegar até em casos extremos a um crime passional. E se você não se posiciona como pastor, depois o cara mata ela, e aí como é que fica? Você foi omisso. Se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, isso é omissão, é pecado. Então eu não posso pecar com o erro do outro. Agora, separação, essas coisas, cada caso é um caso, tá? Só estou dando um exemplo. Quando existe violência física, isso pode piorar a situação pode se tornar mais crônica e virar um crime passional. É obrigação do conselheiro proteger essa mulher através das ferramentas que a sociedade tem para isso. O que é? Delegacia. Eu não sou um delegado de polícia, eu sempre falo sobre a pessoa. Eu não sou um delegado de polícia, eu não tenho essa capacidade de te proteger socialmente, a não ser através da oração. Mas socialmente quem protege é a polícia, é o delegado. Vai lá e denuncia esse cara. Até porque se o cara não tiver um freio, gente, o que vai acontecer? Ele vai ficar a vida toda apanhando o cara e pode se tornar ainda um crime passional. É tipo da situação que o conselheiro tem até que se segurar.
Que a vontade do conselheiro é chegar e... Sem contar que ele vai criar uma família desestruturada. É uma né? coisa que dá raiva é isso. Fala, hã? Sem contar que ele vai